Então, aqueles que estão procurando, está lá no finalzinho do Velho Testamento, livro de Ezequiel, no capítulo 37. Todos acharam? Amém. Vamos ler então Ezequiel 37, versículo 1 até o versículo 14. Diz assim: a mão do Senhor pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele indagou: ó querido filho do homem, acredito que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Senhor soberano, só tu sabes. E ele me disse: profetiza, pois, sobre estes ossos, e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus, a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego de vida e revivereis. Eis que criareis tendões e músculos, farei surgir carne, estenderei pele sobre todos vós, porém a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme me foi ordenado, e enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões de carne, e logo em seguida pele os cobrira. Todavia não era o corpo sem espírito, e não havia o fôlego de vida deles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e convoca o sopro de vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus: ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Fiz como me for ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego de vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Então o Eterno me revelou: ó Filho do homem, eis que esses ossos representam toda a casa de Israel, porquanto eles costumam murmurar: nossos ossos secaram e a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Contudo, profetiza e prega-lhes: assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus: ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas, eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos e vos conduzirei de volta à casa de Israel. E no dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte e vos fizer sair, compreenderei que eu sou o Senhor Deus, o Senhor Deus, ó povo meu, e derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito, e vivereis, e eu vos estabelecerei na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu, Yahvé, o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto disse. Palavra do Eterno. Feche seus olhos agora, vamos orar. Senhor, aqui está a tua palavra, e eu quero agora, Senhor, expor a tua palavra, e que pelo poder dessa palavra o Senhor faça milagres neste lugar, nesta noite. Nós temos uma expectativa, Senhor, a respeito dessa palavra, e que o Senhor agora possa gerar fé no nosso coração através dessa palavra. O Senhor abra o nosso entendimento espiritual agora, para que esta palavra seja proveitosa para agir na nossa vida nesta noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então você que já há algum tempo frequenta a igreja, ou você que é crente já há algum tempo, você já deve ter ouvido diversas mensagens com esse texto. Eu mesmo já preguei diversas vezes nessa passagem aqui, e algumas semanas atrás, eu ouvi uma mensagem tremenda a respeito do evangelismo, e o pastor usou essa passagem aqui dizendo que o vale dos ossos secos era esse mundo caído que nós vivemos. Os ossos secos são as pessoas que estão nesse mundo e que precisariam então ouvir a palavra de Deus. Mas quando nós
mensagem ou simplesmente interpretamos essa mensagem dentro do que de como ela vem apresentada na Bíblia, e apenas expomos o que está aqui na Bíblia, nós vamos ver que o tema mais forte, mais evidente desta passagem é o poder da pregação da palavra de Deus. O poder da palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa. A pregação da palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus, ela é poderosa. Não é quando eu subo aqui para falar da minha própria vida, das minhas próprias experiências, mas é quando eu subo aqui para expor a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa por si só. A pregação tem poder. Quando nós pregamos a palavra de Deus e quando o nosso coração ele está receptivo a esta palavra é capaz de realizar milagres na nossa vida. E aqui fica evidente o poder desta palavra. Tudo que Deus faz através da pregação da sua palavra. Por exemplo, nós pegamos um texto, acho que tem aí Salmo, no capítulo 33, no versículo 6. Então nós vamos ver aqui alguns textos antes de voltar. Deixa aberto aí em Ezequiel, não muda, não tira aí de Ezequiel, que nós vamos estar lendo alguns textos. Então, primeiro, Salmo 33, 6 está falando da magnitude de Deus e diz que os céus foram criados mediante a palavra do Senhor e todos os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Então está falando que através da palavra Deus ele cria todas as coisas. Tem até um versículo dentro desse salmo onde o salmista exalta essa magnitude de Deus, onde ele diz assim: porque a terra era sem forma, vazia e apenas havia água, mas que Deus ele recolhe essas águas, ele coloca essas águas em vasos formando os oceanos, e ele então dá início à porção de terra seca, tudo pelo poder da palavra dele. Porque a palavra de Deus ela é poderosa. Esse texto que apareceu em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 23. 1 Pedro 1, no versículo 23. Está falando do poder que a palavra tem sobre a nossa vida de regeneração. Fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Então diz que a palavra tem poder de regenerar a nossa vida e que esta palavra ela opera por toda a eternidade. 1 Pedro também, outro texto, no versículo 25, também vai estar falando a respeito da palavra de Deus. Diz: a palavra do Senhor permanece para sempre, e essa é a palavra que vos foi evangelizada. Então Pedro está falando que todas as coisas vão passar, mas que a palavra de Deus permanece para sempre. E é esta palavra que vocês têm ouvido aqui a cada domingo, a cada quarta-feira. É esta palavra poderosa que tem sido evangelizada para vocês. Amém? O outro texto que nós vamos ver falando a respeito da palavra, mas deixa aberto em Ezequiel, Romanos 10, 17. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas pela palavra de Deus. Então a fé, é algo mais poderoso que nós podemos possuir na nossa vida, que é a nossa fé, porque a Bíblia diz que a nossa fé é a vitória, vem pela pregação da palavra de Deus. Amém? Esta é a palavra que tem sido pregada para vocês, uma palavra de poder. Jeremias 1, no versículo 12. Então me disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então Deus está dizendo a Jeremias, o profeta, que ele vigia a sua palavra. Tudo aquilo que Deus fala na sua palavra, ele vigia para cumprir esta palavra. Então nenhuma palavra de Deus fica no vazio, nenhuma palavra de Deus falha, mas a palavra de Deus, Deus fica velando pela palavra dele para fazê-la cumprir. Amém? A palavra de Deus ela nunca falha. Por isso que a Bíblia diz que a palavra ela é a espada afiada de dois gumes, e que ela não voltará para Deus vazia, mas ela cumprirá o propósito pela qual ela está sendo enviada. No último texto, Tiago 1,
no versículo 21, portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Fala, irmão, pessoal, receba a palavra que está sendo implantada em você. Essa palavra é poderosa. A palavra por si só, ela é poderosa. Uma certa vez perguntaram para Lutero: como que você conseguiu realizar tantas coisas? Como que você conseguiu se levantar contra o Império Católico? Como que você conseguiu ser esse ícone de levar o povo a essa reforma, ao protestantismo? Como você conseguiu tudo isso? Como você conseguiu converter tantas pessoas? E ele respondeu assim: eu não fiz nada, eu apenas expus a palavra, e a palavra é que fez tudo. Glória a Deus, gente. A palavra de Deus, ela só precisa que o pregador exponha a palavra de Deus como ela está na Bíblia, e a própria palavra, ela vai se encarregar de fazer isso. Ela é poderosa. Na semana passada, o presbítero Joãozinho pregou em Romanos 8, uma palavra tremenda, e uma palavra que ela transforma a vida, e eu aprendi a amar a palavra de Deus. Eu sempre digo que eu gosto de estar aqui pregando, mas eu gosto muito mais de estar embaixo ouvindo a palavra de Deus, porque eu aprendi a amar essa palavra. E por que eu aprendi a amar essa palavra? Não é porque ela é uma palavra bonita, não é porque eu ouvi pessoas pregando bem a palavra, mas eu entendi que a palavra, ela é poderosa e ela realmente faz efeito nas nossas vidas. Por isso eu amo essa palavra. E nesse texto aqui, Deus está dando uma visão ao profeta Ezequiel. Até o versículo 10, Deus está dando uma visão ao profeta. E a partir do versículo 11 ao 14, ele interpreta, ele explica a visão que ele está dando para Ezequiel. E Deus, lá no versículo 11, está dizendo: o meu povo está murmurando, porque eles estão como ossos secos. Eles dizem: os nossos ossos secaram. Eles dizem: a nossa esperança se foi. Nós estamos sem esperança, mirrados, aniquilados. Eles se consideravam como mortos. Ezequiel está profetizando aqui durante o exílio babilônico. Então o povo de Deus está exilado na Babilônia. Eles foram levados como cativos para a Babilônia, e a palavra de Deus diz que eles estavam se sentindo como ossos secos, mortos, sem vida, sem nenhuma esperança em nenhuma área das suas vidas. Era um povo que perdeu a esperança, um povo que estava como um povo morto. Cada área da vida deles morreu. Não havia esperança no amanhã, não havia esperança que algo pudesse acontecer de bom para eles. Então Deus levanta o profeta Ezequiel e ele diz: olha, o meu povo está murmurando, eles dizem que a esperança se foi, mas eu vou restaurá-los. Eles estão como mortos, mas eu vou reavivá-los. É isso que Deus manda o profeta a dizer nessa visão. E como Deus diz que fará isso, ele manda o profeta pregar para um monte de ossos secos. Olha que coisa tremenda. Na visão, Deus manda o profeta pregar para ossos secos. Sabe que é por isso que eu nunca desanimo de pregar a palavra? Eu nunca desanimo. Ainda que você não creia, ainda que você fique indiferente, ainda que você despreze, ainda que essa palavra encontre o seu coração duro, eu não deixo, eu não desanimo, eu não perco o entusiasmo de pregar essa palavra, porque essa palavra tem poder. Deus manda Ezequiel: prega para esses ossos. É interessante que nós vemos aqui que quando Deus ele pergunta para Ezequiel: poderão viver esses ossos? Ele faz Ezequiel andar naquele cemitério, olhar para aqueles ossos secos, e ele pergunta a Ezequiel: poderá? Ele chama Ezequiel de querido, será que poderá reviver esses ossos? E Ezequiel fala: olha, eu não sei, mas o Senhor é soberano, o Senhor sabe. E Deus responde para ele: eu sei não, prega para eles, Ezequiel. E Ezequiel então, ele começa a pregar. Ezequiel, ele começa a falar a palavra de Deus, ele começa a pregar a palavra de Deus para aqueles ossos secos. Sabe por quê, igreja? Porque
Porque a palavra de Deus é poderosa. Às vezes você fala, pastor, precisa acontecer isso, precisa acontecer aquilo outro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, e coisas, não precisamos de nada. Nós simplesmente precisamos expor a palavra da verdade, porque a palavra, ela é poderosa. E Ezequiel, ele sai e ele começa a pregar. Interessante que Ezequiel, ele fala, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Como pode ossos secos ouvir a palavra do Senhor? A pregação de Ezequiel é: ossos secos, ouçam a palavra de Deus, ouçam o que Deus tem para dizer. Ossos secos, ouçam a palavra de Deus. E aí você pode acompanhar no versículo 7 o que acontece. Então profetizei conforme me for ordenado. Olha o que ele diz: enquanto eu pregava, ouviu-se um barulho estranho, um som de chocado, os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida pele os cobrira. Todavia eram corpos sem espírito, não havia fôlego ainda neles. Então olha o que está acontecendo. A Bíblia diz aqui, Ezequiel, enquanto eu pregava, durante a pregação, enquanto eu transmitia a palavra de Deus, eu comecei a ouvir um barulho estranho, e eu olhei para ver o que estava acontecendo, e de repente eu ouvi um som como de chocar, ossos juntando um com o outro, e aí foi crescendo tendões, e carne foi cobrindo, e pele foi cobrindo, mas ainda não havia o Espírito. Olha o que está acontecendo aqui. Ezequiel começa a pregar para aquele monte de ossos dentro da visão que ele está tendo, e de repente os ossos começam a se juntar, carne, tendão, osso junto com osso, pele, mas não tem vida ainda. E como essa vida vai vir? Aí olha no versículo 9: então o Eterno me ordenou, profetiza agora ao Espírito, profetiza e convoca o sopro da vida, dizendo: assim diz o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Fiz conforme me foi ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego de vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram de pé, e havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército. Como tudo aconteceu, ele continuou pregando, e aqueles corpos que estavam tudo no lugar, ainda não tinha vida. Ezequiel continua a pregar, continua a transmitir a palavra do Senhor, continua a profetizar, e agora sopra o fôlego de vida, e aqueles cadáveres agora, eles têm vida. E Deus então fala para o profeta: é isso o que eu vou fazer com o meu povo. Eles estão como mortos, mas pelo poder da pregação da minha palavra, eles serão vivificados. Amém. É isso que Deus está falando conosco nesta noite. Deus fala, deixa muito claro aqui no versículo 11: eis que esses ossos representam o meu povo, a casa de Israel. E talvez você esteja aqui nesta noite, e alguma área da sua vida você perdeu a esperança, alguma área da sua vida está com ossos secos. Você olha talvez para a sua família e você não vê esperança. Você olha para a sua vida sentimental, você não vê esperança. Você olha para o seu casamento, não vê esperança. Olha para a sua vida financeira, não vê esperança. Você olha para os seus filhos, não vê esperança. Você olha para a sua saúde, não vê esperança. Mas a Bíblia diz: assim como eu fiz com esses ossos, eu vou fazer com o meu povo. E como nós vemos aqui, esses tendões se juntando, os ossos se reunindo, a carne crescendo, cobrindo esses ossos, e a pele cobrindo. É como se Deus estivesse trazendo vida, começando a restaurar e começando a vivificar cada área da nossa vida. E quando a pregação continua e sopra o fôlego de vida, é como se Deus estivesse nos tirando da frieza, da morte espiritual, e
Porque aqui fala, o povo estava sem esperança. Quando você vai ver a história de como o povo estava na Babilônia, eles perderam a esperança em cada área da vida deles. Eles não tinham liberdade. A Bíblia diz que eles até desanimaram de cantar. Eles já não cantavam mais. Eles perderam a esperança em cada área da vida. E principalmente, eles perderam a vida espiritual. Então, quando Deus ele dá essa visão para Ezequiel, e quando os ossos se juntam, e quando a carne ela começa a surgir, e quando a pele cobre, é colocando em ordem, é Deus trazendo vida, é Deus nos dando novamente esperança para que nós possamos consertar, para que nós possamos voltar a ter esperança em cada área da nossa vida. E como isso acontece? Através da pregação da palavra de Deus. Louvado seja Deus, porque Deus ele revelou e tem revelado essa palavra para nós como igreja. Graças a Deus, cada um que tem subido aqui tem procurado expor o máximo possível a palavra de Deus. Nós temos tentado expor aquilo que a palavra diz, aquilo que Deus diz na sua palavra, porque nós não precisamos de mais nada. A palavra de Deus ela é poderosa em si própria. Agora, interessante de notar aqui é que quando quando Ezequiel começa a profetizar, e aquele exército, os ossos se juntam e chega até a ter pele, eles já não são mais ossos, mas agora são cadáveres, porque ainda não tem vida. E às vezes nós olhamos, tem muitas pessoas que acontece assim, tem muitas pessoas que eles precisam de um reavivamento espiritual, as áreas da vida deles estão destruídas, mas eles começam a buscar a palavra, a querer a palavra, até no ponto em que as áreas da vida dele, elas estejam certinhas, estejam em harmonia, e isso causa muitas vezes um comodismo. Eu conheço muitas pessoas que vêm na igreja e que olham para as diversas áreas da vida, e a pessoa está bem financeiramente, a pessoa até não está com problemas sentimentais, a pessoa está bem de saúde, mas espiritualmente ela está morta. E aí muitas pessoas elas se acomodam nisso, já que todas as áreas da vida estão bem, então ela não se preocupa em buscar um reavivamento para a sua vida espiritual, e muitas vezes a pessoa fica como morta. Que sentido faz um exército numeroso, mas que não passa de cadáveres, que não tem vida, e assim muitas pessoas estão na igreja. Todas as áreas da vida estão certinhas, não há falta de esperança nas diversas áreas da vida, está indo bem em todas as áreas da vida, mas espiritualmente a pessoa está morta, precisa de um reavivamento na sua vida espiritual. E Deus está aqui nesta noite para fazer isso. Amém. Essa noite é uma noite de milagres. Amém. Se você tem uma área da sua vida para colocar diante de Deus, o poder dessa palavra, oh glória a Deus, eu creio, o poder dessa palavra, para aquele que está com alguma área morta na sua vida, você perdeu a esperança em alguma dessas áreas que eu citei, ou em alguma área que eu não citei aqui, você já perdeu a esperança. Através da pregação dessa palavra, o milagre pode acontecer na sua vida. Glória a Deus. Mas principalmente, o maior de todos os milagres, se você está aqui nesta noite e você está morto espiritualmente, você precisa de um milagre maior. Se tiver alguém aqui cego fisicamente, mas se tiver alguém aqui morto espiritualmente, aquele que está cego não precisa de um milagre tão grandioso quanto aquele que precisa de um reavivamento na sua vida. Se tiver alguém aqui que está com câncer maligno, você nesta noite precisa de um milagre, mas o milagre que você precisa não é tão grande quanto o milagre que é preciso ser feito na vida daquele que está morto espiritualmente. Porque o mais importante é você recuperar, é você reviver espiritualmente. Porque já muitas pessoas já não recebem mais
a presença de Deus como recebia antes. Talvez eu nem traria a palavra para este mundo, porque Deus está aqui para restaurar cada área da sua vida, inclusive a espiritual. Mas eu trago a palavra para este mundo, e eu abro um parênteses nessa palavra, porque eu tenho visto muitas pessoas que estão acomodadas, porque as diversas áreas da sua vida estão em harmonia, mas espiritualmente a pessoa está morta. E nesta noite, Deus está aqui para fazer um milagre em cada área da sua vida. Só que tem um detalhe aqui nessa palavra, porque talvez você pense assim, ou você diga: pastor, eu tenho vindo a cada culto e eu tenho ouvido a palavra, mas essa palavra não tem tido esse poder todo na minha vida. Eu tenho vindo aqui, mas meu casamento ainda não foi transformado. Eu tenho vindo aqui, mas minha doença não foi curada ainda. Eu tenho vindo aqui, mas continuo frio, morto espiritualmente. Eu tenho vindo aqui, mas a minha vida sentimental ainda está em frangalhos. Eu tenho vindo aqui, mas a minha vida financeira ainda está no fundo do poço. Mas eu tenho ouvido a palavra, e eu vou te responder o porquê que isso às vezes está acontecendo. Volte um pouco aí no Ezequiel 36. Versículo 26 e 27. Antes de Deus dar essa visão para Ezequiel, de dizer o que ele faria com o seu povo, olha o que Deus diz. Deus está falando da restauração que Ele vai fazer no seu povo. E Ele diz assim: e vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vocês. Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agir de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Sabe por que às vezes a palavra não está tendo todo esse poder na sua vida? Porque a ação da palavra, ela é executada em ação, em conjunto com a ação do Espírito Santo. E isso só é possível de acontecer onde há quebrantamento de coração. Quando o coração da pessoa está duro, o coração, você se apresenta para receber a palavra com o seu coração duro, com o seu coração de pedra. Muitas vezes essa palavra não vai ter efeito na tua vida. E essa é a razão, porque muitas pessoas ouvem pregações e mais pregações, pregação da verdade, exposição da palavra, mas a vida continua a mesma. Essa é a razão porque muitas pessoas ouvem a pregação da verdade, mas continuam no pecado, escravo do pecado. Ouvem a pregação do Evangelho, mas não há uma cura para a sua vida sentimental. Continua em depressão, continua doente emocionalmente, continua sendo escravo de sentimentos ruins. Porque a palavra de Deus diz no Salmo 19:7 que a palavra do Senhor, ela é perfeita e ela restaura a alma. Então a pregação da palavra é para curar a tua alma, mas às vezes nós apresentamos com um coração de pedra, e a palavra ela não tem efeito, ela não consegue às vezes penetrar nesse coração de pedra. É preciso que o Espírito Santo, enquanto eu estou pregando aqui, ele revele essa palavra no teu coração. É importante que o Espírito Santo, ele coloque dentro de você essa palavra, de maneira que o teu coração seja impactado por essa palavra, de maneira que a tua fé, ela seja avivada
milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Não há efeito da palavra quando ela encontra o coração. Quando nós vamos na parábola de Mateus 13, a Bíblia ela é bastante clara a respeito disso. Quando ali Jesus ele está dizendo a parábola e ele então começa a dizer que a palavra é a semente. E a semente, quando ela é pregada, ela é sempre a mesma. Ela é sempre poderosa. Mas acontece que muitas vezes ela não tem um efeito, ela não produz o fruto, porque ela encontra um coração duro. Ela encontra um coração sufocado. Ela encontra um coração que está cheio de outras preocupações. E por isso Deus está falando: olha, primeiro eu preciso trocar o coração do meu povo. Primeiro esse povo precisa quebrantar o coração deles, para que a palavra, acompanhada do Espírito Santo, possa ser revelada ao coração deles. E aí possa haver milagre e possa haver reavivamento no meio do meu povo. Porque eles perderam a esperança. Eles estão, como diz aqui, o meu povo costuma murmurar, os nossos ossos secaram, a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Quando eles falam aqui que os nossos ossos secaram, é que eles já não fazem mais distinção do pecado. Já não há mais encontro, os ossos já secaram, não há mais confissão de pecado. Por isso Davi, ele diz no Salmo: enquanto escondi o meu pecado, os meus ossos envelheceram. Então quando ele fala os nossos ossos secaram, é que nós já habituamos com o pecado. Os ossos estão secos, o coração endureceu, e quando o coração endurece, nós passamos a conviver normalmente com o pecado. Então ele diz: os ossos secaram, a nossa esperança mirrou, a nossa esperança acabou. Quer dizer que expectativa que nós temos? Muitas pessoas estão assim, olha para alguma área da sua vida, ou até várias áreas, e não vê mais esperança. E ele diz aqui: estamos perdidos, estamos aniquilados. Muitas pessoas estão assim. Por isso Deus leva Ezequiel: vocês são como ossos, vocês não têm esperança, vocês estão como mortos. Então eu vou levar o meu servo no meio desses ossos, e ali ele vai pregar a palavra, porque é isso que eu vou fazer com o meu povo. No meio da pregação da minha palavra, eu farei tudo isso na vida do meu povo. E durante todo o tempo, Deus ele tem feito isso através da exposição da palavra dele, que é a verdade. E nessa noite eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. E a exposição da palavra de Deus foi feita para você. É isso que Deus quer fazer na vida do seu povo. Deus diz para Ezequiel: da mesma forma que esses tendões uniram esses ossos novamente, assim como carne começou a surgir, pele cobriu, assim como eu fui capaz de fazer isso com esses ossos, eu sou capaz de restaurar cada área da vida do meu povo. Ele simplesmente diz: Ezequiel, prega. E Ezequiel diz: enquanto eu pregava, o milagre começou a acontecer. Deus diz: o meu povo está morto espiritualmente, mas Ezequiel continua pregando, continua profetizando, e pelo poder da palavra, o espírito de vida entrará no meu povo novamente, e eles reviverão. Tem alguma área da tua vida que está morta? Você já perdeu a esperança em alguma área da sua vida?
Uma certa vez Jesus ele encontrou com um cego, aliás, ele encontrou com um surdo, e a palavra de Deus diz que ele pregou para um homem que era surdo. Em seguida ele tocou nos ouvidos daquele homem e ele voltou a escutar. Porque a palavra ela é poderosa. A Bíblia diz que levavam a Jesus vários enfermos, endemoniados, e ele, pelo poder da sua palavra, curava e libertava a todos. Talvez você esteja preso em algum vício, precisa de uma libertação. Talvez você está escravo de algum pecado, de alguma prática, e precisa de uma libertação. A palavra tem poder para libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez você está aqui e alguma área da sua vida está morta, você perdeu a esperança. Nesta noite, nós vamos profetizar sobre essa situação, mediante a pregação da palavra. Talvez há alguma enfermidade, você vai dizer: enfermidade, ouvi a palavra do Senhor, eis que Ele levou na cruz do Calvário todas as minhas doenças. Talvez você está aqui, está com a família perdida, mas olha, família, ouvi a palavra do Senhor, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Talvez você está aqui e você está com a tua vida sentimental morta, você está aqui e você está sendo a ponto de ser tomado por uma depressão, você está aqui, mas é uma pessoa triste, e você vai dizer para essa situação: ouvi a palavra do Senhor, porque a palavra dele é perfeita e restaura a minha alma. Talvez você está escravo de algum pecado, e Ele já conquistou a libertação dos meus pecados na cruz do Calvário. Eu não sou mais escravo. Profetiza sobre essa situação. Talvez você está aqui, espiritualmente você está morto. Talvez você está aqui, a palavra não faz sentido para você. Você ouve a palavra, ela entra por um ouvido e sai pelo outro. Quando você está aqui, nós estamos naquele momento tremendo de louvor, de unção de Deus no meio do louvor, e você está indiferente a tudo isso. A palavra de Deus pode soprar o espírito de vida em você novamente nesta noite. Como está a sua vida? Como está a sua vida? Esta noite é noite de milagre, igreja. Você tem clamado por milagres, você tem estado sedento para que Deus haja nessa área da sua vida. Isso acontece, como acontece? Pelo poder da pregação da palavra da verdade. E é isso que está sendo feito aqui nesta noite. E eu quero convidar você que nesta noite, você quer colocar alguma área da sua vida diante de Deus, você que nesta noite, você quer dar um passo de fé, eu quero profetizar sobre essa situação na sua vida. Eu quero, talvez você diga: eu estou morto espiritualmente, e nesta noite profetiza para que Deus sopre novamente o espírito de vida e reavive a tua vida espiritual nesta noite. Qual é a área da sua vida que está morta? Qual é a área da sua vida que secou? Qual é a área da sua vida? Será que você, como aquele povo, os ossos secaram? Você sente que os seus ossos secaram? O pecado faz parte da tua vida normalmente. Você não sente nenhum pesar, você não sofre mais por causa do pecado. Os ossos secaram. A esperança se foi. Você perdeu a esperança com aquele seu filho. Você perdeu a esperança no seu casamento, acha que não tem mais jeito. Você perdeu a esperança com a sua vida financeira, acha que não tem solução. A palavra de Deus diz aqui que Deus faria o Espírito, entrar neles o Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacitaria a ser fiel e obedecer a palavra de Deus. Porque muitos problemas da nossa vida, muitos problemas que nós criamos, é por falta de obedecer a palavra de Deus. E
E muitas vezes não é milagre que nós precisamos, muitas vezes a única coisa que precisamos é obedecer a palavra de Deus e as coisas vão se consertar. Eu conheço um casamento que a pessoa está clamando por um milagre, mas na verdade não é milagre que precisa de obediência à palavra de Deus. Então eu conheço pessoas que a vida financeira está morta, mas ela não precisa de milagre, ela simplesmente precisa obedecer o que a palavra de Deus diz a respeito das finanças. E quem pode nos capacitar a obedecer? O Espírito Santo de Deus. E nesta noite, você precisa de milagre, você precisa de um reavivamento em alguma área da sua vida, você precisa recuperar as esperanças, você precisa talvez ter força para obedecer a palavra de Deus. O Espírito Santo é que faz isso. E eu quero convidar você a vir até o altar. Você que precisa de um milagre em alguma área da sua vida, você que precisa que a palavra faça efeito em alguma área da sua vida, você que está sem esperança em alguma área da sua vida, eu convido você até o altar. Mas eu convido também você que está frio espiritualmente. Talvez a sua vida espiritual está morta. Você tem vindo na igreja por vir, a palavra não tem feito sentido para você, o louvor não toca o teu coração. Você precisa de um milagre nessa noite. Enquanto eu pregava, diz o profeta, Deus ordena para ele, profetiza. Ele pergunta: querido filho do homem, é possível esses ossos reviver? É possível um milagre acontecer? É possível aquele que está enfermo ser curado? É possível aquele que está entregue ao pecado receber uma libertação? É possível aquele que está preso a um vício ser liberto? É possível aquele que morreu espiritualmente ser reavivado? É possível aquele que está com a alma doente receber a cura para a sua alma? Isso é possível, filho do homem. E ele responde: ah, Deus, só tu sabes, porque tu és soberano. Só o Senhor pode fazer essas coisas, porque tu és soberano. Mas Deus diz para ele: não, prega você, abre a sua boca e profetiza, prega para esses ossos. E diz para ele: ossos, ouvi a palavra do Senhor. Eu digo, igreja, ouça a palavra do Senhor. Essa palavra que no meio de vocês tem sido evangelizada, ela é poderosa para fazer tudo isso. Nós só precisamos quebrantar os nossos corações e ouvir essa palavra. Nós precisamos quebrantar os nossos corações e receber com humildade essa palavra. E nessa noite, eu não sei qual área você está colocando diante de Deus, eu não sei qual área está morta, qual área perdeu a esperança, mas pelo poder desta palavra, eu digo, profetizo sobre essa situação, a fim de que ela volte a ter vida, a fim de que essa situação seja restaurada. Deus diz: é isso que eu falei com o meu povo, porque eles estão sem esperança, Ezequiel. Eles estão murmurando porque perderam a esperança. Mas Deus diz para você nesta noite que perdeu a esperança em alguma área da sua vida. Se você crer, se você quebrantar o teu coração, Ele, pelo poder da pregação, pelo poder da palavra dEle, pode realizar um milagre nesta área ainda hoje. Ainda hoje. Você que acha que nunca largaria esse pecado, pelo poder da pregação, você pode vencer isso hoje na sua vida. Você que achava que aquela pessoa não tinha jeito, aquele familiar não tinha jeito, aquele filho não tinha jeito, Deus vai alcançá-lo. Como Deus vai fazer isso? Pelo poder da profecia, pelo poder da palavra dele, pelo poder da pregação da verdade.
E esse Deus é o Deus que está aqui nesta noite. Glória a Deus. E esta palavra é a palavra desse Deus que está aqui falando nesta noite. E olhe para esta área da sua vida. É possível ter uma mudança? Olhe para essa situação na sua vida. É possível ter uma mudança? É possível algo acontecer? Talvez você diga e até ache que está demonstrando fé com isso. Só Deus sabe, pastor. Não, Deus diz para você nesta noite: profetiza sobre essa situação. Pregue para essa situação. Porque a palavra tem poder. Olha a área da sua vida. Talvez você tenha enfraquecido, a tristeza tomou conta de você. Reverta essa situação nesta noite. Prega para essa situação. Diga para essa situação: a alegria do Senhor é a minha força. Qual é a situação que você está enfrentando? Talvez você está passando dificuldades na sua vida financeira. Pregue para essa situação. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu suprirei, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Qual é a situação? Talvez você tenha amado mais o mundo e tenha afastado de Deus. A cada dia você tem perdido as esperanças de um revivamento na sua vida, porque a cada dia você tem amado mais o mundo do que a Deus. Pregue para essa situação e diga: não ameis o mundo e nem aquilo que há no mundo, porque aquilo que há no mundo, ao seu pecado, a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Profetize sobre essa situação. Talvez você está escravo de algum vício. Diga: o meu Deus levou toda a minha escravidão na cruz do Calvário. Talvez o inimigo tenha acusado você. Talvez o inimigo tenha dito para você que você não é nada. Mas pregue para essa situação: nenhuma acusação há para aqueles que estão, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há argumento, nenhum argumento para você continuar sem esperança, porque a palavra tem todos os argumentos para fazer uma restauração na tua vida, onde é necessário. Profetize sobre essa situação. Profetize sobre essa situação. Meu casamento não tem mais jeito, eu já tentei de tudo. Profetiza sobre essa situação. Deus é aquele que sara o matrimônio. Deus é aquele que Ele diz: bem-aventurado seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Qual é a área da sua vida? Pastor, eu acomodei, não estou sofrendo nenhuma área, estou bem em todas as áreas da minha vida, mas eu não tenho conseguido sentir a presença de Deus. Eu estou frio, esfriei, perdi a minha fé, não vejo mais sentido nas coisas de Deus. Nesta noite, Espírito Santo, pelo poder da palavra, pela pregação da palavra, o Espírito Santo, a ação dele em conjunto com esta palavra, pode reavivar a sua vida espiritual nesta noite. É isso que eu oro, Senhor. Deus, é isso que eu oro nesta noite. O Senhor diz na tua palavra: nenhuma palavra voltará para mim vazia, mas ao ser enviada, ao ser pregada, ela cumprirá com o propósito pela qual ela foi enviada. E o Senhor está enviando essa palavra nesta noite para que haja cura, para que haja, ó Deus, ressurreição, ó Deus, para que aconteça milagre. Deus, por isso nesta noite o Senhor conhece a situação de cada um. O Senhor sabe cada área que está morta. O Senhor sabe, Deus, a qual situação essas pessoas estão aqui no altar colocando diante do Senhor. E pelo poder da pregação da tua palavra, pela exposição da verdade, que o
está com depressão, aquele que está preso em sentimentos malignos, aquele que está tomado por obra de inveja, aquele, Senhor, ó Deus, que está tomado por ciúmes, aquele Deus que está tomado por sentimento de tristeza, aquele que está tomado por sentimento de ódio, ó Deus, aquele, Senhor, ó Deus, que está aqui nessa noite, Pai, mas ele não tem conseguido mais sentir a Tua presença, ele está doente na sua vida emocional, ele está destruído na sua vida emocional, e nesta noite, Pai, ó Deus, o Salmo 19:7, ó Deus, possa vir sobre essa vida, a palavra do Senhor é poderosa, é perfeita, ela restaura a alma, e é a cura da alma aqui nessa noite, em nome de Jesus. Deus, pelo poder da Tua palavra, Senhor, pelo poder da Tua palavra, aquele que está aqui nesta noite, Deus, ele não tem conseguido obedecer, talvez não tenha conseguido obedecer a Tua palavra na área do casamento, por isso está sofrendo no casamento, por isso o casamento tem sido destruído. Talvez ele está aqui nesta noite com a vida financeira destruída, porque não tem conseguido obedecer a Tua palavra, não tem conseguido ser fiel. Deus, que nesta noite o Teu Espírito Santo venha nos capacitar. Entra, Deus, que o Teu Espírito Santo nos capacita a obedecer a Tua palavra. Deus, aquelas pessoas que estão aqui nesta noite, perderam a visão espiritual, estão frios, morreram espiritualmente. Sopra, ó Espírito Santo, dos 4 ventos, sopra nesta noite, entra em cada uma dessas vidas e reaviva a vida espiritual nesta noite. Vento que vem dos 4 cantos, sopra nesta noite, pelo poder da Tua palavra, venha, Santo Espírito, sopra sobre essas vidas, reaviva nesta noite. Oh Deus, pelo poder da Tua palavra, pelo poder da Tua palavra, vem sobre essas vidas nesta noite, vem sobre as nossas vidas nesta noite, onde há morte espiritual, que o Senhor possa gerar vida. Deus, onde há morte, que haja vida nesta noite. Eu oro no nome santo de Jesus, em nome de Jesus. A Tua palavra é poderosa para fazer o milagre que nós precisamos. Nós não precisamos de mais nada para o milagre acontecer, nós só precisamos da Tua palavra, Deus. A Tua palavra basta, a Tua palavra é suficiente para nós, Deus. Enquanto eu pregava, o profeta disse: enquanto eu pregava, eu ouvia um barulho estranho. Eu ouvi um barulho estranho. Eram os ossos se juntando, era um milagre começando a acontecer. Era a vida, Deus colocando a vida em ordem. Era Deus colocando as pessoas nos seus devidos lugares. Era Deus organizando a vida das pessoas. Mas apenas ter uma vida organizada não basta, igreja. É preciso Deus soprar o fôlego de vida. É preciso haver vida espiritual dentro de você. É preciso correr vida espiritual na tua vida. Faça isso nessa noite, Deus. Quebrando os nossos corações. Quebrando os nossos corações. Deus, se alguém está aqui e não está conseguindo receber, porque o coração está duro, quebrando o nosso coração. Deus, tira esse coração de pedra, tira esse coração de pedra, coloca o coração de carne. Às vezes o coração já petrificou. Deus, por causa das amarguras da vida, das lutas da vida, das decepções, o coração petrificou. Nesta noite, tira esse coração de pedra, coloca um coração de carne em cada um de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça isso nesta noite, Deus. Deus, faça isso, Senhor, na vida, Pai. Essas pessoas, Senhor, que elas vão assistir esse vídeo. Amém. Faça isso, Pai. Pessoas que não estão aqui nesta noite, mas vão ouvir essa palavra ali pela internet, Deus. Que ao ouvir essa palavra, o poder desta palavra possa fazer um milagre na área da vida dessas pessoas. Que possa haver um milagre se essa pessoa está sem vida espiritual. Ao ouvir esta pregação, que possa haver um reavivamento na vida espiritual. Que essa pessoa não se contenha a ouvir essa pregação, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça isso no nosso meio, Senhor.
Faça isso no nosso meio. Quebrando os corações e faz a tua obra. Tira o coração de pedra. O coração de pedra que ainda está resistindo em nós. Eis que trocarei o coração de vocês. Vai sair esse coração de pedra. Vai sair esse coração de pedra. Vai ser colocado um coração de carne, que recebe a palavra, que recebe a ação do Espírito Santo. E o próprio Espírito nos capacitará a obedecer fielmente esta palavra que no meio de vocês tem sido evangelizada. Faça um milagre nessa noite, Deus. Eu oro por isso, Senhor. E eu te agradeço pela tua fidelidade, porque o Senhor sabia a nossa necessidade, aquilo que o Senhor queria fazer nessa noite. E como o Senhor disse para Ezequiel, eu estou te dando essa visão, Ezequiel, porque o meu povo tem se sentido assim. O meu povo tem se sentido no meio de um vácuo. E eles têm se sentido como ossos secos, sem esperança, mortos. Mas eu estou te dando essa visão, Ezequiel, porque é isso, exatamente isso, que eu vou fazer na vida do meu povo. E como é que eu vou fazer, Ezequiel? Através da pregação da minha palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está revelando essa palavra para nós. Olha, Senhor, eu recebo a palavra de Deus, porque eu creio que esta palavra é poderosa. E eu peço que o próprio Deus possa quebrantar o meu coração. Se o meu coração for de pedra, eu peço a Deus que Ele quebrante o meu coração, ou que Ele troque o meu coração e coloque em mim um coração de carne, para que a palavra dele, para que a pregação, a exposição do Evangelho possa agir e operar o milagre na minha vida. Eu oro por isso, em nome de Jesus. Um aplauso, Senhor.